Bem-vindos ao Deep Dive. Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar como as gigantes caem do Jim Collins. Clássico, né? Super. Mas a gente vai dar uma olhada especial na análise do André Medeiros, da Advoco Brasil. Ele fez um trabalho incrível adaptando as ideias do Collins para a advocacia brasileira. É isso aí. O livro já é referência para entender como grandes empresas gigantes acabam declinando. A sacada aqui é trazer esse olhar crítico para os escritórios de advocacia e carreiras jurídicas no Brasil. Porque, né, quem disse que gigante só cai no mundo corporativo? Pois é. E sabe o que me chama a atenção logo de que fora? O conceito de queda silenciosa. Tipo, imagina um escritório de advocacia super renomado, ou um profissional no auge da carreira. De repente eles começam a perder relevância, sabe? Ah, Sem alarde, gradualmente até que, puff, eita. some do mapa. É assustador como esse processo pode ser silencioso, né? Total. E é raro a gente ver um declínio acontecer de repente. É como um vírus, vai minando as estruturas aos poucos até que os sintomas ficam impossíveis de ignorar. Verdade. E aí fica a pergunta. Será que seu escritório ou sua carreira já estão nesse processo sem você perceber? Boa pergunta. Reflexão importante essa. Para a gente entender melhor como isso acontece, o Collins descreve 5 estágios de declínio. Vamos explorar cada um deles, sempre pensando no contexto da advocacia brasileira. Beleza. Bora lá. O primeiro estágio, Hubris Born of Success, fala da arrogância que vem com o sucesso. Escritórios ou advogados que se deixam levar pelas conquistas do passado acham que são imbatíveis, que as regras do mercado não se aplicam mais a eles. O famoso chegamos no topo e nada nos derruba. Exato. E aí o que acontece? Deixam de buscar inovação, de se aperfeiçoar, se acomodam. E na advocacia, um mercado em constante transformação, com novas leis, tecnologias e demandas, essa acomodação pode ser fatal. Sem dúvida. A arrogância leva à estagnação. E a estagnação, no mercado dinâmico como o nosso, é o primeiro passo para a irrelevância. É aquela história. A gente precisa estar sempre em movimento, se adaptando, senão. A gente fica para trás. E aí a gente entra no segundo estágio. A undisciplined pursuit of more. A busca desenfreada por mais. Sem estratégia, sem foco. Ser a qualquer custo, né? Muitos escritórios caem nessa armadilha, querendo aumentar o faturamento, aceitando qualquer causa. Viro faz tudo, generalistas. Perdem o foco, a qualidade, a identidade. É como um buffet que quer servir comida japonesa, italiana, brasileira. No final, nada fica bom de verdade. E na advocacia, essa falta de foco pode ser fatal. O cliente percebe quando o escritório não tem uma especialidade. Com certeza. A especialização é fundamental para construir uma reputação sólida, atrair os clientes certos e se destacar no mercado. Quando a gente ignora os problemas, os riscos, a gente entra no terceiro estágio, Denial of Risk and Peril. É como se a gente colocasse uma venda nos olhos, sabe? Ignorando todos os sinais de alerta. Escritórios perdendo clientes com dificuldades financeiras ou problemas de gestão. E fazem vista grossa, achando que tudo vai se resolver sozinho. A esperança é a última que morre, né? Mas na advocacia, esperança sem ação não leva a lugar nenhum. É preciso estar atento aos indicadores, ao feedback dos clientes, às métricas do escritório. Identificar os problemas cedo é essencial para evitar que eles se agravem. Concordo. E aí chegamos num ponto crítico. Grasping for salvation, a busca desesperada por salvação. O desespero bate na porta, né? É quando o escritório vê o problema de frente e, em vez de analisar a situação com calma, busca soluções rápidas e milagrosas. Que na maioria das vezes só pioram a situação. Mudanças radicais, contratações de última hora, rebranding sem estratégia, atitudes tomadas no impulso sem planejamento. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. No fim, só piora o estrago. É preciso ter calma, analisar a situação e buscar soluções estruturais de longo prazo. E por fim a gente chega ao quinto e último estágio, Capitulation to Irrelevance. A capitulação à irrelevância. O fim da linha para quem não se adaptou, não se reinventou. A reputação destruída, clientes indo embora, equipe desmotivada. É triste ver escritórios que já foram referência no mercado desaparecerem por não terem acompanhado as mudanças. Mas a lição que fica é que nenhum escritório, por maior e mais bem-sucedido que seja, está imune a esse processo. A chave para se manter relevante é a capacidade de se reinventar, se adaptar e estar sempre aprendendo. Ufa! Exploramos os 5 estágios do declínio e como eles se aplicam à advocacia aqui no Brasil. Mas calma, o objetivo não é causar pânico, tá? De jeito nenhum. A ideia é trazer conscientização. Entender esses estágios nos ajuda a identificar os sinais de alerta e tomar medidas preventivas. Exatamente. E é isso que a gente vai discutir nos próximos blocos do Deep Dive. A gente vai mergulhar em ferramentas e estratégias para blindar escritórios e carreiras contra esse processo. Fiquem ligados. Isso aí, de volta ao Deep Dive.
Na primeira parte, a gente explorou aqueles 5 estágios do declínio, né? E como eles se manifestam no mundo jurídico aqui no Brasil. Isso aí. E agora? Chegou a hora de partir para ação. A gente precisa entender como blindar escritórios e carreiras quanto a esse processo. E o Odeira Medeiros destaca o monitoramento constante como um dos pilares para evitar essa queda. A gente precisa acompanhar de perto as métricas do nosso negócio, né? Número de clientes, taxa de retenção, faturamento, tempo médio dos processos. Tipo um painel de carro, né? Se a gente ignora as luzes de alerta, o sistema pode entrar em pane. Exato. Muitos advogados ainda se baseiam só na intuição, na experiência. Mas sem dados concretos fica difícil tomar decisões mais assertivas. É como navegar no escuro, né? E a beleza do monitoramento é que a gente consegue identificar os riscos logo no início. Verdade. Quando a gente detecta um problema cedo, as chances de correção são muito maiores. Imagina, por exemplo, uma queda na taxa de retenção de clientes. Sim. Se a gente investigar as causas, ouvir o feedback de quem está saindo, dá para ajustar os processos e evitar que o problema se agrave. A detecção precoce é fundamental para evitar que problemas pequenos virem grandes crises. Mas para isso a gente precisa ter os dados em mãos. E aí entra a tecnologia, né? Softwares jurídicos, plataformas de business intelligence, tudo isso ajuda a gente a coletar, organizar e analisar as informações. Com certeza, a tecnologia é uma grande aliada. Mas além de monitorar, Medeiros também fala da importância de estar sempre aprendendo. O mundo jurídico está sempre mudando, novas leis, novas tecnologias, novas demandas. Parar de estudar é o caminho para ficar obsoleto. A advocacia não é para acomodados, né? De jeito nenhum. É preciso estar sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, participando de cursos, eventos, lendo artigos, livros. Aprender, aprender, aprender. Exatamente. E não só sobre direito, né? Gestão, marketing, tecnologia, finanças. Um bom advogado precisa ter uma visão ampla do negócio. Sem dúvida. E não podemos esquecer das habilidades comportamentais, comunicação, negociação, inteligência emocional, trabalho em equipe. Essas habilidades fazem toda a diferença, né? Não basta ser um excelente advogado tecnicamente. Verdade. É preciso saber se comunicar, construir relacionamentos, trabalhar em equipe. E aí a gente volta para o Medeiros, que também destaca a importância de tomar decisões baseadas em dados. Intuição e experiência são importantes, mas não podemos ignorar o poder dos dados. Chega de achismo. A gente precisa de dados concretos para tomar decisões estratégicas, seja na gestão do escritório, na captação de clientes, na escolha de áreas de atuação, na precificação dos serviços. E com as ferramentas certas, a gente consegue extrair insights valiosos dessas informações. Identificar padrões, tendências, oportunidades e riscos. E tomar decisões mais assertivas e eficazes. E a especialização estratégica, onde ela entra nessa história? A especialização é um pilar fundamental para ter sucesso na advocacia hoje em dia. O mercado está cada vez mais competitivo, então focar em áreas específicas do direito, construir expertise, se diferenciar da concorrência. Quem tenta abraçar o mundo Acaba não abraçando nada. é sei. Um escritório que tenta atuar em tudo acaba não se destacando em nada. Tem que escolher um nicho, se aprofundar, construir reputação, se tornar referência. E na hora de escolher essa área de especialização, o que a gente deve levar em consideração? É importante analisar o mercado, as competências do escritório, as demandas dos clientes e, claro, as paixões dos advogados. Buscar um equilíbrio entre áreas com alta demanda, áreas que o escritório já domina e áreas que motivam a equipe. É isso aí. Equilíbrio é a palavra-chave. Mas o Medeiros também fala daqueles pontos cegos, né? Coisas que podem nos impedir de enxergar o declínio. Ele cita o efeito somos diferentes, a negação do declínio inicial, a dependência de um cliente ou área e a aposta em soluções mágicas. Vamos entender cada um deles, começando pelo efeito somos diferentes. O que seria isso? É aquela crença de que as regras do mercado não se aplicam a nós, sabe? Isso só acontece com os outros, a gente é diferente. Comigo isso nunca vai acontecer. É uma armadilha perigosa que impede a gente de enxergar a realidade. E aí a gente se acomoda, né? Exato. Para superar esse ponto cego, a gente precisa cultivar a humildade, a autocrítica, aprender com os erros dos outros. Ninguém está imune ao declínio. E a negação do declínio inicial? Como a gente identifica e combate isso? É quando a gente minimiza os primeiros sinais de alerta, acha que é só uma fase ruim que vai passar. Tipo ignorar os sintomas, né? Tanto na saúde quanto nos negócios. Ignorar os sintomas nunca é uma boa ideia. Na advocacia, a gente precisa estar atento aos indicadores de desempenho, ao feedback dos clientes, à movimentação do mercado. Identificar os problemas logo no comecinho. Isso aí. E para evitar essa negação, é importante criar uma cultura de transparência no escritório, sabe? Onde os problemas são discutidos abertamente, as dificuldades são encaradas como oportunidades de aprendizado. E a dependência de um cliente ou área.
como a gente rompe esse ciclo? Isso acontece quando o escritório concentra grande parte do faturamento em um único cliente ou área de atuação. É como colocar todos os ovos na mesma cesta. E se esse cliente rescinde o contrato ou a área entra em crise? O escritório pode ir junto. Exatamente. Na advocacia, é fundamental diversificar a carteira de clientes, atuar em diferentes áreas do direito, buscar novas fontes de receita Diversificar para mitigar os riscos, né? e garantir a longevidade do escritório. A gente precisa estar atento às mudanças do mercado, às novas demandas, às novas áreas do direito que estão surgindo. Adaptar e se reinventar. Isso aí. E para finalizar, a aposta em soluções mágicas. Qual o perigo? É quando a gente busca soluções rápidas e fáceis, sem planejamento, sem análise, para tentar resolver uma crise. E um remédio para dor de cabeça para curar uma doença grave, né? Soluções mágicas são tentadoras, mas raramente funcionam. A gente precisa ter paciência, disciplina e persistência para construir soluções sólidas e duradouras. E como a gente evita cair nessa armadilha? Tendo uma visão de longo prazo, investindo em planejamento estratégico, analisando os problemas a fundo, buscando soluções inovadoras e tendo paciência para colher os resultados. Ufa! Abordamos os perigos do declínio e as estratégias para evitar esse processo. Mas ainda tem muito pano para manga nesse universo da gestão jurídica. É verdade. Que tal a gente fazer uma pausa para respirar antes de mergulhar na última parte do Deep Dive? Boa ideia. Aproveita esse tempinho para refletir sobre os pontos cegos que a gente discutiu, ver quais deles podem estar presentes na sua realidade e pensa em como superá-los. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais no tema, com insights e dicas valiosas para você aplicar na sua jornada rumo ao sucesso. Até já! E aí, pessoal? De volta para um Deep Dive, exploramos os estágios do declínio, as estratégias para evitar a queda. Agora, nessa reta final, vamos com insights mais práticos, daqueles que você já pode aplicar no dia a dia. Que tal a gente começar falando de inovação? Boa. Essencial, né? Então, o mundo muda o tempo todo, quem não inova? Fica para trás. E na advocacia não é diferente. Mas inovar não é só inventar algo do zero, né? Claro. Trazer novas tecnologias, novas metodologias de trabalho, rever processos, criar serviços, mudar a forma de se comunicar com o cliente. E como a gente estimula essa cultura de inovação dentro dos escritórios, hein? É um desafio, principalmente nos mais tradicionais que estão acostumados com a mesmice. Parece que a pessoa tem medo de mudar, né? Mas não é impossível. O primeiro passo é criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para dar ideias, experimentar e, principalmente, errar sem medo. É errando que se aprende, né? Mas essa cultura do erro ainda é um tabu em muitos escritórios. É verdade, o advogado é visto como um profissional que não pode errar. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade. E como fazer isso? Com tempo, paciência, persistência, treinamento sobre inovação e criatividade, programas de incentivo a novas ideias, celebrar as pequenas vitórias e dar o exemplo. Liderar, por exemplo, né? Mostrar que inovar não é uma ameaça, mas uma oportunidade. E, por falar em liderança, qual o papel do líder para evitar declínio? Fundamental. É ele que define a visão, os valores do escritório, inspira a equipe e conduz o processo de transformação. Um líder visionário, comprometido com a excelência e a inovação, consegue unir a equipe e guiar o escritório para o sucesso. E se o líder for justamente o mais resistente à mudança? Aquele que está acomodado com os resultados do passado. Delicado, mas comum. O primeiro passo é o diálogo, apresentar dados, mostrar a necessidade de mudar, os benefícios da inovação. Se não funcionar, talvez seja preciso buscar apoio de outros sócios, outros profissionais, para pressionar por mudanças. Às vezes um empurrãozinho para sair da zona de conforto faz bem, né? Além de o advogado individualmente. O que ele pode fazer para evitar o declínio na carreira? Buscar desenvolvimento constante, se atualizar sobre as novas tendências do mercado, aprimorar as habilidades, construir uma boa rede de contatos e, principalmente, ter uma mentalidade de crescimento contínuo. Buscar aprimoramento profissional e pessoal sempre. Para a gente finalizar nosso Deep Dive, que tal uma mensagem inspiradora para os nossos ouvintes? O declínio não é um destino, é uma escolha. A gente pode escolher se acomodar com o passado ou abraçar a mudança e construir um futuro de sucesso e realização. A escolha é nossa. A jornada do advogado é uma maratona, persistência, disciplina, resiliência e, acima de tudo, paixão pela profissão são essenciais para chegar lá. É isso aí. E nunca se esqueçam, conhecimento é a chave para abrir as portas do progresso e da inovação. E a gente espera que vocês tenham aproveitado esse deep dive sobre como as gigantes caem. Que os insights que a gente compartilhou inspirem vocês a construírem uma carreira sólida, próspera e longeva no mundo jurídico. Continuem mergulhando em conhecimento, se desafiando e inovando. O sucesso vai ser consequência. E fiquem ligados nos próximos episódios dos Deep Dive. A gente vai explorar outros temas importantes para quem vive o direito. Até a próxima!